Salve pessoal, boa noite, galera do Colégio Jair Joaquim da Luz. Meu nome é Ananias Justo, eu sou professor de Física, tá? E vou ficar com vocês aí nesse quarto bimestre aí para finalizarmos, tá? Pessoal da sala 3, ok? Gente, a nossa avaliaçãozinha vai ser o seguinte, eu vou colocar o conteúdo aqui, e vocês vão fazer uma pesquisa aí, certo? Essa vai ser a nossa segunda nota. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre a parte do magnetismo na medicina. Magnetismo aplicado à medicina, tá, gente? Então essa vai ser a nossa segunda nota. Vocês vão irão fazer uma pesquisa sobre o magnetismo relacionado à medicina, tá? E vão mandar para o meu e-mail. Eu vou deixar depois aí para vocês, tá? O e-mail aí no grupo, tá, galera? E a nossa primeira nota, você vai copiar tudo que eu boto no quadro aqui. Tudo que eu boto no quadro, você vai copiar no seu caderno aí em casa. E aí, isso vai ser a nossa primeira nota. Aí você tira a foto e envia para o meu e-mail, tá? E isso, todas essas aulas vai ser a nossa primeira nota. Essas fotos aí do que você vai copiar no caderno, que é justamente o que eu vou botar aqui no quadro. Então, o que eu coloco aqui no quadro, você copia aí no caderno em casa, tira a foto e manda para mim, que é para mostrar que você participou da aula. E a terceira e última nota, galera, é um fichamentozinho simples. Você assiste a aula toda e aí você vai dizer o que você entendeu a cada aula. Aí, em todas as aulas, são 5 aulas, se eu não estou enganado, vocês vão somar todas. Na verdade, irão mandar para mim e aí eu vou dar todas as notas, tá, galera? Então, pessoal, a aula de hoje a gente vai falar sobre o magnetismo, tá, pessoal? Então, nós vamos falar sobre o magnetismo. Então, como eu disse para vocês, o meu nome é Ananias, deixa eu colocar aqui, né? Deixa eu colocar aqui meu nome, gente. É um nome bíblico, né? Vocês não estão muito acostumados a escutar esse nome. Então, Ananias Justo, ok? E a gente vai trabalhar com física, ok, pessoal? Então, hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o magnetismo. Ok, gente? Magnetismo. Pessoal, o magnetismo é a parte da física que vai falar sobre os ímãs, tá? Então é a parte da física que vai falar aí sobre os ímãs. É por isso que a gente chama de magnetismo. Então, um ímã, né? Ele possui polos, o que nós chamamos de polos magnéticos. Então aqui, ó, o ímã. O ímã, ele vai possuir polos magnéticos, tá, gente? Então, ele vai ser feito de duas maneiras, ó. Então, o ímã, ele vai ter um polo norte e um polo sul. Então, o ímã, ele é representado dessa maneira. Desculpa, gente. Então, o ímã, ele é representado em forma de barra, em que de cada lado você tem um polo magnético. Então, do lado aqui esquerdo eu tenho um polo norte e do lado direito eu tenho o polo sul. Então, aqui, ó, é o nosso polo norte do ímã, ok, gente? E aqui é o nosso polo sul, beleza? Então o ímã aí é formado pelo polo norte e pelo polo sul. Então o que a gente vai observar? Se nós pegarmos dois ímãs e aproximar um do outro, a gente observa que eles se atraem, ou seja, eles se grudam um no outro. Se você virar um deles, eles vão se repelir, então eles não vão se atrair mais. Então o que nós dizemos?
polos de mesmo nome, ó, polo do ímã, polos de mesmo nome se repelem, tá, galera? Polo de mesmo nome se repelem. Então, polos de mesmo nome se repelem, ok? Então vamos dar um exemplo. Digamos que eu tenho aqui um ímã. Ó. Digamos que eu tenho aqui um ímã, certo? E aqui eu tenho outro ímã. Ó. Aí o que vai acontecer, pessoal? Eu vou ter aqui um polo norte e aqui um polo sul. Vou ter aqui um polo sul e aqui um polo norte. Então, como o polo sul está virado para o polo sul, então eles vão se repelir. Então, esse é aquele caso que você pega dois ímãs, tenta aproximar e eles se repelem. Tá? Só um minutinho, gente. Então, galera, continuando aí, ó. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Vai gerar uma repulsão aqui entre eles, ó. Então, eu vou ter uma repulsão aqui, ó. Vou ter uma força para cá e vou ter uma força para lá, ó. Então, significa que, devido aos polos iguais, eles se afastam um do outro. Se você colocar o norte para lá, também vai dar a mesma coisa, ó. Se você colocar o polo norte, vai dar a mesma coisa, gente. Imagina aí, ó. Vou botar o polo norte aqui, ó. Então tá aqui o ímã. Tá aí o ímã, pessoal. Aqui eu vou ter o polo norte, aqui o polo sul, norte e sul. Se você observar, ó, mais uma vez, polos iguais. Então, polos iguais vai sempre gerar repulsão, ou seja, sul com sul ou norte com norte vai sempre fazer por onde os ímãs se afastem um do outro. Ou seja, vai gerar uma força aí de quê? Vai gerar uma força de repulsão, tá, gente? Então, vai gerar uma força aí, pessoal, de repulsão. Então, esse caso aqui é os casos com polos iguais. O próximo é polos diferentes. O que acontece se você colocar dois ímãs, um voltado para o outro, com polos diferentes? Vamos ver o que acontece. Então, ó, quando for polos diferentes, ou opostos, né? Botar polos opostos fica mais bonito, né? Polos opostos, certo? Quando a gente tiver polos opostos, nós teremos uma atração. Então aqui vai gerar, ó, polos opostos, vai gerar atração. Beleza? Como ficaria, pessoal? Ficaria assim, ó. Terei aqui os ímãs, né? Aqui eu vou ter os polos. Então aqui eu tenho um polo norte, aqui o polo sul, aqui o polo norte e aqui o polo sul. Então, como ó, os polos são opostos, ou seja, diferentes, então nós vamos ter aí o que, galera? Nós vamos ter uma atração. Então aqui eu vou ter uma força F e aqui eu vou ter uma força menos F. Qual a diferença, professor, entre essas duas? Elas têm o mesmo valor numérico, certo? Elas têm uma direção horizontal e sentidos opostos. Uma está para esquerda e a outra está para direita. Tá, pessoal? Então aí são
polos opostos. Então, polos opostos, nós temos uma atração. Ok, galera? Vamos agora dar um pulinho, galera. Continuando aí, galera. Vamos agora, pessoal, falar sobre a inseparabilidade magnética. O que acontece se você pegar um ímã e quebrar esse ímã em várias partes, pessoal? O que vai acontecer? Vamos observar aí, gente. O que vai acontecer se a gente pegar um ímã e quebrar ele em várias partes? É o que a gente chama de inseparabilidade magnética, tá, galera? Então, ó, inseparabilidade magnética. Então, pessoal, inseparabilidade magnética. O próprio nome já diz. Se é inseparável, é porque não se separa, né? Ou seja, os polos do ímã não podem ser separados. Então, os polos de um ímã, eles não podem ser separados. Por isso que nós chamamos de inseparabilidade magnética. Então, se você tiver um ímã, ó, você tem um ímã aqui. Esse ímã, ele tem um polo norte e um polo sul. Se você pegar e partir esse ímã no meio, o que vai acontecer? Você não vai separar o norte e o sul, não. Esses dois novos ímãs, eles terão um polo norte e eles terão um polo sul. Então, eles terão um polo norte e terão um polo sul. Ou seja, galerinha, o que nós notamos aí, gente? Nós notamos que não conseguimos separar os polos de um ímã. Então, se você pegar um ímã desse aqui e quebrar ele em 1000 pedacinhos, cada pedaço novo vai ter um norte e vai ter um sul. Então, se você quebrar o ímã em 10 pedacinhos, gente, cada pedaço vai ter um polo norte e vai ter um polo quê? Vai ter um polo sul, gente. Então é muito simples. Então, isso aí, pessoal, é o que nós chamamos de inseparabilidade magnética. Então, não podemos separar os polos de um ímã. Jamais. Beleza? Então, pessoal, dando continuidade agora, vamos falar de coisas imantadas. O que é algo imantado? Vamos falar disso agora, gente. Também chamado de imantação, tá, gente? Quando é que nós podemos dizer que um objeto está imantado? Certo? Então, vamos colocar aqui. Objeto imantado. Pessoal, quando é que nós podemos dizer que um objeto ele está imantado? Nós dizemos que um objeto está imantado quando ele está na presença de um ímã, certo? Ou seja, quando esse objeto está ligado a um ímã. Então, ó, esse objeto está ligado a ímãs, tá? Então, esse objeto está ligado a ímãs. Então, por exemplo, você observa que algumas chaves de fenda, você coloca ela no parafuso e ela consegue levantar o parafuso, sem você precisar pegar no parafuso. Então, por que isso acontece? Porque ali tem pequenos pedacinhos de ímã na ponta da chave de fenda, fazendo com que a ponta dela fique imantada. Então, quando você aproximar de objetos, ela vai atrair.
Então nós dizemos que um objeto está imantado quando ele está na presença de um ímã. Então se você tem aqui um ímã, ó, você tem aí um ímã, né, com um polo norte e um polo sul, certo? Você tem um ímã aí com um polo norte e um polo sul. O que vai acontecer se você bota um pedaço de ferro aqui, ó? Se você botar um pedaço de ferro aqui, é como se esse pedaço de ferro tivesse um monte de ímãzinho dentro dele. Certo? Então é como esse pedaço de ferro tivesse um monte de ímã dentro dele. Então ele vai atrair esse pedaço de ferro aqui. Ele é atraído pelo ímã com a força F. E o ímã também atrai ele com a força menos F. Esse menos é só para indicar que o sentido da força é oposto, tá, galera? E aí, pessoal, o que é que nós vamos ter? Se eu aproximar outro metal desse primeiro metal aqui, ele também vai ser atraído. É claro, tem que ser um objeto que seja atraído por ímãs, tá? Como ferro. Então, se eu colocar aqui, ó, digamos que aqui é ferro. Aí eu boto outra barrinha aqui, ó. Então ela vai ser atraída também. Por quê? Porque o ferro que estava ligado ao ímã, ele está imantado. É como se ele fosse um ímã. Quando eu aproximei outro objeto, então ele adquiriu as mesmas características de um ímã também e foi atraído. Beleza, galera? Então isso aí, pessoal, é o que nós chamamos de imantação. Ou seja, um objeto está imantado quando ele está na presença de um ímã. E objetos que sofrem imantação são aqueles que são atraídos por ímãs. Ou seja, são substâncias ferromagnéticas. Então, o que é uma substância ferromagnética? É aquela que vai sofrer atração através de um ímã. Beleza? Então, ela possui características magnéticas e aí, quando você coloca na presença de um ímã, ela vai sofrer atração. Só lembrando, para a gente entender um pouquinho aí do conteúdo, nós observamos que o conteúdo é magnetismo. Por que magnetismo? Porque isso aqui veio numa cidade chamada Magneta. Aí, em homenagem a essa cidade Magneta, ficou magnetismo. Porque eles observaram que encontraram uma substância que ela atraía pequenos pedaços de metal. E como a cidade onde foi encontrado se chamava Magneta, aí chamou magnetismo, tá, galera? Beleza, galera? Então, pessoal, ficamos aí nessa parte aí, né, de imantação, ou seja, quando o cara está na presença de um ímã, quando você tem um objeto aí na presença de um ímã, certo, pessoal? Aguardem aí próximas aulas, gente. Foi um prazer aí ficar com vocês nessa aula de hoje, pessoal. Bons estudos aí para vocês, né? Então façam uma pesquisa aí, não esqueça a nossa pesquisazinha. Vocês vão fazer uma pesquisa aí, né? Sobre objetos na medicina relacionado ao magnetismo, né? A presença do magnetismo na medicina, certo? Então vocês vão ver isso aí e vão ver a importância do magnetismo para a medicina, tá, pessoal? Valeu, gente. Até a próxima, se assim o Criador nos permitir. Tudo de bom aí para vocês. Tchau, tchau, gente.